Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu sinto muito feliz porque Deus tem feito, falado cada dia. Antes de sair de casa, falei com Deus que Ele viesse confirmar aquilo que Ele tinha colocado em meu coração. Deus usou já o presbítero Emílio na leitura oficial, que se faz a mesma. Convido a igreja para abrir a vossa Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 14 a seguir. 14. Enquanto a igreja acha, eu digo que hoje nós não estamos diante de um Deus distante, pois Ele já está aqui. Ele já tem falado com louvores, Ele já tem falado através das palavras aqui, falada por Ele. Acredito que, e sei que essa é uma responsabilidade tanto, a qual Deus já veio a falar, mas a gente sempre dá um jeitinho de querer correr, mas a gente está aí para fazer a obra que não é minha e sim de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado. Então entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamou o ano aceitável ao Senhor. Amém? Deus abençoe a igreja sobre a reverência da palavra, pode se assentar. Eu venho dizer que hoje, neste trabalho, nós estamos diante de um Deus que ainda liberta, Ele não mudou. Estamos diante de um Deus que quebra a corrente, Ele não mudou. Estamos diante de um Deus que tudo pode fazer pela sua vida. Eu digo isso porque Ele assim fez comigo. Eu vou falar um pouquinho também do testemunho que Deus fez na minha vida, que serve-se para testificar a alguma vida, a alguma pessoa, que eu creio nisso. Vemos que Deus, Ele me pegou aonde eu não tinha mais vida. Eu estava em casa meditando nesta palavra há dias, orando e perguntando: Deus, eu mesmo, será que eu? Mas Jesus, Ele vinha falar comigo: sim, é você, filho. Sim, é você, filho. Gente, eu venho dizer que quantas vezes o inimigo não tentou tirar a minha vida? Quantas e quantas vezes? Mas Jesus estava lá, segurando a minha mão. Eu sofri acidente, mais de 110 km por hora. Eu não arranhei, eu estava lá, vivinho para a honra e glória de Deus. Teve um evento onde eu estava no mundo, que uma certa pessoa em um local pegou uma arma, apontou sobre a minha cabeça e puxou o gatilho por 3 vezes, não saiu. Isso não é brincadeira, é Deus segurando na minha mão. É por isso que quando eu falo que Deus liberta, Deus quebra a corrente, é porque Ele fez na minha vida e Ele está aqui para fazer na sua vida, na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida daquele que você clama. Aleluias.
Talvez você tenha entrado aqui nesta igreja hoje, sorrindo por fora, mas por dentro, só Jesus sabe o que você está passando. Só Jesus sabe a luta que você está enfrentando. Mas eu venho lhe falar que Ele, antes mesmo de você entrar aqui, Ele já estava aqui. E se você veio aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida. E hoje, em nome de Jesus, as correntes serão quebradas. E tudo que o inimigo levantou contra a tua vida, contra a tua família, é no nome de Jesus que vai ser repreendido. Porque Ele está aqui, Ele já visitou aqui vidas, eu creio nisso. Vemos que, voltando na passagem, Jesus ele estava em Nazaré, em sua cidade, e ele entra em sinagoga num sábado comum. Como você às vezes está na sua casa, você vai em algum lugar, Jesus também fez o mesmo. Ele foi, o culto seguia um padrão: oração, leitura da lei e a leitura dos profetas. Quando Jesus ele recebe o livro do profeta Isaías, a gente vê ali na passagem bíblica que Jesus ele lê, ele fecha o livro e se assenta. A partir desse momento ele diz: hoje se cumpriu o que todos esperavam. Hoje se cumpriu o que estava escrito nas Escrituras. Então, a partir daquele momento, o povo já se entendeu que ele já dizia que ele era o libertador. O povo já compreendeu aquele momento que ele sim era o libertador. E aquilo que foi, a partir daquele momento que ele fez aquela declaração, houve-se uma grande guerra, um grande conflito, porque o povo não aceitava. E ao declarar a libertação, Jesus também deixa claro como essa libertação ela acontece. Vemos que a passagem também de Isaías 10, 27, que fala sobre o jugo, o jugo será tirado do seu pescoço e a canga se desfará por causa da unção. Igreja, o jugo nesta passagem ela representa a opressão, o domínio, o peso e a escravidão do pecado. A unção ela representa a atuação do Espírito Santo, e é o poder sobrenatural de Deus que entra em ação. A Bíblia ela não diz que o jugo é apenas removido, mas a Bíblia ela diz que ele é despedaçado. A partir deste momento, isso significa que ele não vai voltar mais. Isso significa que ele não será reconstruído e não será recolocado novamente. Mas isso nos ensina algo muito poderoso. Nos ensina que não é pela força humana, não é pela inteligência e muito menos pela nossa força, mas isso é pela unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem correntes, irmãos e irmãs, jovens e adolescentes, igreja, que é só com o Espírito Santo de Deus que é quebrada. E eu pergunto a vocês, como está hoje o seu coração mediante o Espírito Santo de Deus? Você tem dado espaço para o Espírito Santo de Deus, Ele entrar na tua vida, para Ele fazer o que você tanto pede a Ele? Muitas das vezes questionamos porque Deus não está fazendo, mas você está fazendo a sua parte. Faça a sua parte, abra o seu coração, deixa que o Espírito Santo de Deus ele venha adentrar dentro do teu coração, pois a partir de um momento que ele entra, igreja, a transformação é grande. Jesus muda, Jesus trabalha. Aquilo que vocês achavam que não tinha mais solução, para Deus tem. Deus transforma, Deus traz vida, Deus cura, liberta. Alacandaraias, aleluias. Oh Jesus, e eu declaro com convicção nesta noite que Jesus ele está aqui para libertar. Ele veio aqui, ele já esteve, está e vai permanecer aqui
para libertar tudo aquilo que está te atormentando. Aleluias. Em João 8,36, a palavra de Deus vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta libertação, ela não é superficial. Essa libertação é libertar do pecado. É libertar do pecado que opressiona a vida da gente em ciclos, que muitas das vezes continua, ela fica repetitiva. E vai, e você acha que conseguiu sair, mas não, você não saiu por completo, porque a libertação ela é por completo. Quando Jesus ele liberta por completo, e ele vai libertar. Eu creio no nome de Jesus que ele vai libertar. Eu não sei os seus filhos, eu não sei quem você tem, quem você entrega com os joelhos no chão, mas Jesus ele sim pode libertar. Aleluia. E Jesus ele quebra o ciclo, que é onde eu disse que ele é repetitivo da opressão do mal. E nesse ciclo quebrado ele gera nova vida. Jesus ele liberta da opressão espiritual. Há pessoas que estão presas em pensamentos que o inimigo ele coloca em suas mentes, em nossas mentes, quando não estamos conectados com o Espírito Santo de Deus. Ele coloca ali o desejo de você retirar a sua própria vida. Porque eu digo isso? Porque sim, aconteceu comigo. E graças a Deus, a minha mãe e meu pai, eles chegaram no exato momento onde eu iria fazer aquilo que o Satanás queria que eu fizesse. Ei, igreja, mas o diabo perdeu de novo, porque Jesus estava lá, pronto para me dar mais uma chance, segurando na minha mão, porque Ele é o dono da vida, tudo passa por Ele. Mas quando Jesus ele chega, a luz entra, e a partir do momento as trevas saem. Vemos que ele liberta da culpa, da vergonha. Vemos que muitas das pessoas passam por diversas situações quando se não estava afastado dos caminhos do Senhor. E essa vergonha ela começa a vir diante. Ela começa a debater com você. Mas Jesus ele vem. Quando você é liberto, Jesus ele pega, ele limpa o seu coração até mesmo das opressões, daquilo que vem de encontro a você, querendo te desanimar, querendo te afastar novamente dos caminhos do Senhor. E Jesus está ali, ele vem de novo e vai limpar, ele está limpando. Eu acredito e confio na palavra de Deus, que aqui ele está limpando pensamentos negativos, que o inimigo vem a levantar, ele está quebrando. O inimigo, aleluias. O inimigo ele usa correntes invisíveis, aonde não vemos, mas Deus, eu torno a dizer, ele está ali, olhando, segurando na sua mão, porque ele sim tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito naquele teu filho, ele tem um propósito no seu irmão. Ele tem um propósito na sua esposa, eu não sei, mas Deus tem. E se tem é porque você está aqui hoje. Ele te trouxe aqui. Ele tem algo para fazer no teu coração. Ele tem algo para quebrar. Que o inimigo vem ali, lutando para destruir. Ele está ali, lutando para trazer vida nova. Jesus pode. Basta abrirmos nosso coração e pedirmos para Ele entrar em nossa vida. Faz morada, Espírito Santo. Amada igreja, eu falo e uso eu como exemplo novamente. Igreja, Jesus ele liberta, e não é teoria isso. Libertação é experiência. Como dito, houve-se um tempo que eu me afastei da presença de Deus, e este afastamento ele me custou caro. Eu entrei nas dependências, aonde eu olhava e via que eu não conseguia mais sair, porque o inimigo ele faz isso na sua mente. Quando você fica dependente de algo,
O inimigo ele coloca na sua cabeça que você não consegue mais se livrar daquilo. Isso que eu estou falando, aqui tem um jovem cristiano onde ele passou esse ciclo comigo e ele está aqui. E pela graça de Deus, um dia ele me perguntou como eu consegui. E eu falei para ele, é lá, ó, lá onde Jesus habita. Só Ele que pode fazer, só Ele que pode restaurar, só Ele que pode libertar. Eu não conseguia, mas Jesus estava ali para me libertar. Bastava eu procurar Jesus. Eu fui atrás dele, porque eu sabia que ele sim podia. Eu não podia, porque eu não conseguia, eu não tinha força. Minhas forças já tinham se acabado. Mas Jesus estava só esperando eu dar o primeiro passo. Eu abri o meu coração para que Ele possa entrar e restaurar aquilo que já não tinha mais solução. Eu tentava sair sozinho e mais eu me afundava. Eu conhecia a palavra de Deus, pois nasci no berço evangélico. Mas sozinho eu não conseguia sair. Mas eu venho lhe dizer, igreja, que Jesus, Ele não desistiu de mim. Jesus, Ele não desistiu daquela pessoa que você tanto ora. Jesus não desistiu não. Continua, que o mais Ele vai fazer. Às vezes tentamos atropelar as coisas, mas é no tempo de Deus. Permaneça firme orando, pois Ele sim vai lá e entra no coração e faz tudo novo. Oh Jesus, Jesus ele venceu quando eu já tinha perdido. E hoje eu tenho a alegria em meu coração em falar que tudo é para honra e glória do nosso Senhor, porque Ele sim permitiu eu chegar aqui. Eu até tinha falado com o presbítero Anderson quando ele me falou este convite, e eu tremi as pernas, falei, meu Deus, vou somente testemunhar o que Deus fez na minha vida. Mas o tempo foi passando e Deus colocou essa palavra em meu coração. E eu, sem a tal experiência, pedi a Deus que Ele viesse trabalhar. Porque eu não posso sozinho. É Jesus que pode por mim. Eu não consigo dar um passo sem que a presença de Deus me guie. Eu não consigo porque eu já quebrei a cara muitas vezes e não quero mais. Porque eu sei que o alicerce de tudo, a base de tudo, é Jesus Cristo na minha vida. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3,17: onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Igreja, onde o Espírito entra, ali as cadeias começam a se cair. O que prendia perde toda a autoridade. Deus ele está restaurando histórias nessa noite. Deus está apagando aquilo que estava te atormentando na sua mente. Deus está apagando. Ele está fazendo você uma nova criatura. Ei, igreja, mas você tem que abrir o seu coração, levantar a tua mão e dizer: Espírito Santo de Deus, entra na minha vida, muda a minha história, eu dependo de Ti, Jesus. Precisamos primeiro dar os nossos passos. Deus, Ele não é enxerido não. Ele primeiro pede, Ele espera que você também venha até Ele, pois Ele está para fazer aquilo que você tanto pede, mas Ele espera de você o primeiro passo, assim como esperou de mim. Ele teve de misericórdia em não cefar, não me levar. Ele esperou, eu fui e Ele mudou. E Ele pode sim mudar a vida de quem você ama. Aleluia. Vemos que
Eu tenho um pai e uma mãe. Eu trago isso porque foram a base de tudo que Deus fez na minha vida. Teve vezes na minha vida que meus pais saíram daqui chorando, pois não sabia nem onde eu estava. Mas Jesus, Ele teve de misericórdia, e hoje eu estou aqui. Oh Jesus, é por isso que eu amo o Senhor. Quantas das vezes eles estavam lá, joelhos dobrados, orando, e Jesus estava lá, operando, do jeito de Jesus, o jeito que Ele queria. Não era da vontade dos meus pais, mas era da vontade que Jesus queria, da vontade dEle. Aleluia. E eu venho falar para a amada igreja: não desiste, continua, fique firme nas suas orações, coloque os seus joelhos no chão, pois Jesus, Ele não mudou. Deus, Ele está aqui ainda para trazer vida nova a quem já está morto espiritualmente. Deus está aqui para trazer de volta aquele que você falava que não teria mais chance, mas para Jesus tem chance. Ele dá outra chance, Ele pega na tua mão, Ele traz de volta, Ele cura, Ele liberta e Ele dá vida nova. Aleluia. Eu louvo a Deus por a vida de cada um que acredito eu que já foi, peço aqui oração pela minha vida. E eu agradeço a Deus por sempre ter colocado o joelho de vocês em oração por mim. Aleluias. Glória a Deus. Para encerrar aqui aquilo que Deus colocou em meu coração, eu venho falar que hoje, se você entrou aqui neste propósito, para que Jesus venha libertar, para que Jesus venha quebrar as correntes, para que Jesus venha visitar aquela vida que você tanto ora, eu venho lhe falar que Jesus, Ele está aqui, Ele já está aqui, e Ele já falou com você. Não se assuste se seu coração ele começar a saltitar. Não se assuste, porque Jesus, Ele está falando com você. Jesus, Ele quer usar você, porque através de você, essa pessoa que você tanto ora, ela retornar aos caminhos do Pai. E eu convido nesta noite a você que deseja, você que deseja receber uma oração específica para o teu filho, para a tua filha, para o esposo, para a esposa. Eu não sei, mas Jesus sabe. Eu convido você a dar um passo aqui à frente. O pastor vai estar orando e Deus vai estar operando, porque eu creio e confio na palavra de Deus. Igreja, eu nunca imaginei, nem eu, e nem estava nos meus planos, convidar a amada igreja. Se alguém se sentir que precisa desta oração, nem estava, mas Jesus está mudando. Jesus está mudando o caminho aqui. Eu não estou entendendo, mas é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. A palavra de Deus diz em 1 João 3:8: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Se você sim tem um parente, não fica encanhado, pode vir à frente que Jesus, Ele vai operar, Jesus, Ele vai lá visitar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Eu encerro aqui a minha parte declarando com muita fé que hoje as correntes serão quebradas, hoje a liberdade, aleluia, e o nome poderoso de Jesus vai ser glorificado. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Tu és poderoso, Jesus. Aleluias. Eu encerro aqui a minha oportunidade e o pastor irá orar pela igreja.
E Jesus, com a sua fé em ação, irá mudar toda a história, em nome de Jesus.